Tem sido bênção os cultos de manhã, né? Agora os irmãos começam a ficar mais caloroso para vir de manhã, né? O sol 30 graus logo de manhã agora, né? Aí agora tem os irmãos que falam: por que você não vai no culto da manhã? Porque está muito calor. Por que você não veio à noite? Que eu fiquei na piscina, né? Mas que bênção, né? Nós encerramos o segundo mês com os cultos pela manhã e tem sido bênção, né? Sim ou não? Glória a Deus. Que a gente possa permanecer na visão que Deus nos deu, no propósito. E que você tenha liberdade para estar no culto da noite também. Amém? Eu quero nessa manhã ministrar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu ministrei essa palavra ontem, num encontro de pastores e líderes. Ontem eu fui ministrar num encontro de pastores e Deus me deu essa palavra. E quando eu orava a respeito da palavra de hoje, Deus ele mudou algumas coisas, mas o contexto da pregação é o mesmo. Então eu quero liberar essa palavra aqui nessa manhã. Diga assim comigo: é tempo. Diga mais forte: é tempo de resistir às pressões. Amém? É tempo de nós nos posicionarmos e resistirmos às pressões. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 16. João, capítulo 16, no versículo de número 33. Eu quero que você fique bem atento quanto àquilo que vai ser liberado, porque se você entender isso, pode ter certeza que algumas coisas vão mudar na sua vida. Se você entender essa palavra nessa manhã, e eu gostaria que você dissesse isso ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu abro o meu coração para que o Senhor fale comigo de acordo com a necessidade que há em mim. Como eu sempre digo, a palavra ela é liberada e há diversas necessidades na igreja, mas o Espírito Santo adequa a palavra à necessidade de cada um. O Espírito Santo ele adequa a palavra ao coração de cada um. Por isso que Paulo diz assim em Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, sejam elas de ordem físicas, espirituais, materiais, financeiras. Qual for a sua necessidade, o Espírito, ele amolda a sua necessidade. E eu não estou dizendo que o Espírito Santo se amolda a você. Nós que temos a moldar a Deus. Mas ele muda o conceito de entendimento segundo a necessidade de cada um. Você pode ter certeza que quando você sair daqui nessa manhã, algumas pessoas vão entender a palavra de um jeito, outras vão entender de outro. Já aconteceu isso, né? Você sai do mesmo culto e parece que foi duas pregações diferentes. Às vezes o marido entende uma coisa, a esposa entende outra, mas porque é uma necessidade em cada coração. E em João capítulo 16, no versículo 33, diz assim: estas coisas eu tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem está dizendo isso é uma pessoa gabaritada para dizer isso: Jesus. Ele fala assim: não importa o que você está passando, eu passei por coisas piores e venci. Ah, mas ele era Deus. Não, Jesus estava 100% homem quando ele disse isso. Ele sofria frio, fome, calor, sofria pressões da vida, e ele falou assim como homem, ele não falou como Deus. Ele falou: como homem eu venci, e se eu venci como homem, você também vai vencer. Se eu suportei as aflições, você também vai suportar. E um pai que é verdadeiro, ele treina o filho para ser uma pessoa que enfrenta as aflições da vida. Uma vez, eu ministrando com uma mãe, eu disse para essa mãe: se você não disser não para os seus filhos, enquanto pequeno, a vida vai dizer não um dia para eles. E quando a vida disser não para eles, eles não vão estar treinados para ouvir não. E eles não vão suportar os nãos da vida. E essa mulher não deu atenção.
E o filho dela foi um cara muito perdido na vida. E até hoje é. Já é casado, tem filhos e tudo. Mas é um cara que não se achou na vida. Porque quando era criança, a mãe poupava ele de todas as pressões. Tudo era o meu filhinho. Ai, o meu filhinho. Ai, o meu filhinho. Ai, meu bibelozinho. Ai, meu bonitinho. E nunca repreendeu. Então Jesus, ele fala assim: no mundo você vai passar por dificuldade. No mundo, a vida não é toda cor-de-rosa ou toda azul. E nem escrita pela caneta azul, né? Mas... mas a vida tem espinhos. Então ele fala assim: no mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão passar por pressões. E essa palavra aflição, ela vem do grego, que significa tilipsis. Significa ato de prensar, imprensar ou pressão. Então diga assim: eu vou passar por pressão. E eu tenho que suportar. Ai, mas eu sou ser humano. Glória a Deus, você não é anjo. Então se você é ser humano, você tem que aguentar as pressões. Você tem que suportar as pressões. Você tem que entender que a vida vai te pressionar. E você vai entender ao longo dessa mensagem que as pressões elas vêm de Deus, as pressões elas vêm do diabo, as pressões elas vêm da nossa família, as pressões elas vêm da nossa carne, as pressões elas vêm da nossa alma, ou seja, nós somos pressionados de todos os lados. Tem dia que parece que o mundo está nos pressionando. Parece que a gente chega em casa, tem cobrança. Parece que a gente vai orar, Deus está cobrando. Parece que a gente sai na rua, o diabo nos tenta falar: ô Deus, mas todo mundo me pressionando hoje. Porque Jesus fala assim: você vive num mundo que a estrutura dele exige o forjar de pessoas que manifestem o Cristo. E só sai coisa boa de nós quando nós somos pressionados, porque senão nós nos acomodamos em zonas de conforto. Você já viu aquela pessoa que ela só vai para a igreja quando está passando por luta? Eu sei que não é o seu caso, você está aqui todo culto e tal. É verdade, a grande maioria aqui está aqui todo culto. Mas tem pessoa que some da igreja, daqui a pouco fala assim: ah, você aqui quanto tempo? Ah não, estou passando umas lutas. Estou passando por uns momentos terríveis. Ah, agora você veio para a igreja. Não, é que eu só não estava vindo mesmo porque não dava. Mas é... Então Jesus ele fala assim: na vida você vai ser pressionado. E Paulo ele diz em Filipenses capítulo 4 versículo 13: posso tudo naquele que me fortalece. Diga assim: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Você acredita nisso? Sim ou não? Então diga mais forte: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Quem já viu esse versículo no carro? Gente usando camiseta: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Já viu? É bonito, né? Mas aí as pessoas tiram o texto do contexto e usam elas como amuleto. Paulo, quando ele disse tudo posso naquele que me fortalece, Paulo ele falou isso dentro de um contexto de pressão. Ele diz um versículo antes: eu aprendi a ter em abundância, como também viver em escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo fala: eu posso tudo nele, porque eu aprendi a sofrer as pressões da vida. Eu aprendi a passar por momentos de dificuldade, como também aprendi a passar por momentos de abundância. O momento de abundância não brilhou os meus olhos, e o momento de dificuldade não apagou o brilho deles. Eu comi ovo dando glória a Deus, como comi picanha louvando ao Senhor. Morei em mansões glorificando ao Senhor, e morei em casebres glorificando a Deus. Então aí Paulo fala assim: depois de tudo isso eu aprendi que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia!
Aí nós tiramos do contexto e parece uma frase triunfalista, né? Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. E aí Paulo fala assim, olha o contexto do que eu falei. Eu tudo posso naquele que me fortalece, depois de eu entender que a vida me pressiona e que as pressões são diárias, eu declarei e liberei uma palavra, que eu tudo posso em Deus, porque é Ele que me fortalece. No mundo eu vou ter aflições, mas é Ele que me fortalece e me dá bom ânimo para que eu vença o mundo. Então nós vamos ser pressionados todos os dias. Mas aí a Bíblia diz no Salmo 34: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Então diga para a pessoa do teu lado: Deus vai livrar você de todas as pressões. Não vai livrar das pressões, mas vai te livrar nas pressões. Porque quando eu não enfrento uma pressão, ela voltará a me pressionar amanhã. Lembra aquele filme O Bop? Que o soldado Nascimento, o capitão Nascimento, ele batia na cara dos caras? Pede para sair. Sim ou não? Quantas pessoas você acha que Jesus hoje está assim na igreja? Ai, meu irmão, pede para sair, meu irmão, só chora. Ai, é muita luta, é muita dificuldade, é muito problema. Imagina um anjo batendo. Ai, meu irmão, pede para sair então, volta para o mundo. Nossa, mas que grosseria, anjo. Se você diz que tudo você pode naquele que te fortalece, e na hora da pressão isso é uma mentira, então sai. Porque na hora da pressão você esquece que você pode tudo em mim. Então que Deus você está servindo? Que Senhor tem sido o seu pastor? Aí outras pessoas usam uma frase triunfalista: o Senhor é meu pastor. Lá na tradução original não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Ou seja, se o Senhor é o meu pastor, no meio das aflições eu não terei falta de nada. No meio das pressões eu não terei falta de nada. Lenço não vai faltar para enxugar as minhas lágrimas. Assim como também taça não vai faltar para colher as minhas lágrimas. Não me lembro o salmo agora, mas que diz que as nossas lágrimas, elas se transformam em alegria. E quantas pessoas elas estão desistindo por não suportar as pressões? Desistem do casamento, desistem da família, desistem do ministério. E ontem eu falando isso a pastores, eu estava falando com os pastores, quantos pastores eu conheço que pararam no meio do caminho porque não suportaram as pressões do ministério? Quantos homens de Deus pararam no meio do caminho porque não suportaram as pressões do ministério? Quantas pessoas abandonaram suas famílias porque não suportaram as pressões do ministério? Ou não suportaram as pressões da vida? Quantas pessoas deram cabo de sua vida porque não suportaram as pressões da vida? Quem já leu aquele livro O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury? Já leu? Teve o filme também. Mas no começo desse livro, o Augusto Cury ele relata a situação de um homem que está sentado no alto de um prédio para se matar. E ninguém consegue mudar a ideia daquele homem que ele vai se matar. A polícia, o bombeiro, família, todo mundo foi conversar com ele, ninguém conseguia. E aí vem lá o vendedor de sonhos, um senhor morador de rua, passa por todo mundo sem ser visto por ninguém e senta do lado do suicida. E aí ele olha para o suicida e ele fala: você vai se matar? Vou matar. Mas por quê? Porque eu quero dar cabo aos meus problemas, quero dar fim nos meus problemas. Ah, legal, parabéns. Então você acha que se matando você vai acabar com seus problemas? Com os seus problemas provavelmente sim, mas vai causar problemas triplicados para a sua família. Imagine o trauma que não vai ficar nos seus filhos. Imagine o trauma que não vai ficar na sua esposa. E se os problemas são grandes agora, imagine depois que você se matar. Serão triplicados, quadriplicados. E então ele consegue convencer aquele homem a não se matar. Porque fugir da pressão muitas vezes pode parecer fácil. Eu fujo e pronto.
Aquilo que estava me pressionando não me pressiona mais, mas continuará pressionando lá no fundo da alma. Porque quem foge da pressão sabe que está fugindo da pressão. Quem foge do problema sabe que está fugindo do problema. E pode até temporariamente fugir do problema, mas o problema não vai fugir dele. Pode mudar de estado, de país, pode mudar de mundo, pode morar em Marte com os verdinhos. Mas o problema vai acompanhar lá, porque o problema não é externo, o problema muitas vezes é dentro. As pressões que vêm de fora, elas nos afligem porque é uma pressão dentro. Então Jesus fala, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ser pressionados. Mas tenha o quê? Bom ânimo. Encare as pressões, porque a pressão, ela refina. A pressão, ela ensina. A pressão, ela melhora o ser humano. Você só é quem é hoje porque algum dia da sua vida você foi pressionado. Muitas coisas que eu sei hoje, que eu vivo hoje, foram forjadas pelas pressões que eu vivi. Por isso que às vezes tem pessoas que chegam para mim e falam, pastor fulano está falando mal de você. Fala, e daí? Não, você não vai fazer nada? Deixa para lá. Não, mas você não está entendendo, está falando mal de você. Não, deixa para lá. Não, mas você não entendeu. As pressões já me forjaram. Ao longo da vida eu vi que sempre quem falou mal de mim nunca está melhor do que eu. Sempre vai estar numa condição inferior. Então esta pressão de quem fala mal de mim hoje não atinge o meu coração. Porque as pressões da vida já me forjaram. Então você é quem você é hoje porque as pressões da vida te forjaram. Sim ou não? Quem já passou um momento de dificuldade? Não precisa levantar a mão, mas quem já passou um momento de dificuldade financeira? Mas também já passou momentos de abundância financeira. Foi isso que Paulo disse. Já tive 1 milhão, como também não tinha dinheiro para comprar pão no dia seguinte. Eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ter 1 milhão na conta, como também eu aprendi a não ter 5 centavos no bolso. Não é isso que define quem eu sou. Eu sou definido por Cristo. As pressões não me definem, o mundo exterior não me define, eu sou definido já no reino do céu. Os discípulos chegaram para Jesus todos felizes um dia, falando assim, Senhor, expulsamos demônios. E Jesus fala, não é isso que te define. Sua alegria é porque você expulsa demônio? A sua alegria tem que ser porque o teu nome está escrito no livro da vida. Amém? Diga assim, o meu nome está escrito no livro da vida. Diga isso para você mesmo. Acredite nisso que você está dizendo. Entenda que a pressão ela te refina, a pressão ela te melhora, a pressão ela te forja. É como um soldado que entra no exército. Já assistiu o filme Capitão América? O Capitão América entrando no exército parece eu, né? Magrelinho assim. Não, um pouco menor, mas magrelinho ainda, né? Mas entra magrelinho, daqui a pouco acontece um milagre sobrenatural e ele sai de lá. Aquele físico desejável por todos, né? Mas o soldado que entra num exército, ele não sabe nem arrumar a cama direito. E ali dentro do exército ele vai sendo forjado para se tornar um bom soldado. Lá é o lugar que o filho chora, a mãe não vê, né? Apanha. Acorda de madrugada, tem que nadar nos rios mais frios em tempo de chuva e de inverno. E se a mamãe estivesse vendo, falar, ai tadinho do meu filho, será que levou o casaquinho? Tadinho do meu filho, será que comeu hoje? Lá é o lugar que o filho é forjado. Mas quando ele sai de lá, ele sai um homem. Ele entra um menino e sai um homem. As pressões me fazem entrar como menino, mas as pressões me forjam e me faz sair como homem. Pessoa madura. Diga para você mesmo todos os dias, eu não posso fugir das pressões. Eu não posso fugir. Não posso fugir. Amém? Quem já foi pressionado, está sendo pressionado e sabe que vai ser pressionado?
Não pode fugir. Ah, pastor, mas eu sou muito fraco. Não, a Bíblia diz: diga o fraco, forte sou. Diga aquele que está fraco: eu sou forte. É uma mentira? Não, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Você acredita nisso, meu irmão? Sim ou não? Diga comigo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Estou passando por pressão, aleluia, glória a Deus, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Estou sendo pressionado, sim, estou sendo pressionado. Mas aí a Bíblia diz a respeito de Neemias. Neemias ouviu dizer que Jerusalém estava destruída. Neemias ouviu dizer que havia uma necessidade em Jerusalém. E quando ele ouviu dizer a respeito dessa necessidade, você vai ver isso em Neemias capítulo 1. Diz que ele foi orar e foi jejuar. Orando e jejuando, ele foi ouvir Deus. E Neemias se colocou em uma aflição que não era dele. Neemias decidiu fazer algo que não cabia a ele. A família de Neemias já não morava mais em Jerusalém. Os pais de Neemias tinham morrido. Neemias não tinha responsabilidade com Jerusalém. Mas ele ouve falar de Jerusalém, ele fala: eu vou lá reconstruir os muros de Jerusalém. Ele é tomado por um senso de misericórdia por Jerusalém. E ele fala: eu vou lá restabelecer aquela cidade. Sabendo que ele ia passar por aflições, sabendo que ele ia passar por dificuldades, sabendo que pessoas que não fazem nada julgam aquelas que fazem. Então Neemias começa a fazer, e os que não faziam começaram a se levantar. Tobias e Sambalate fala assim: quem que esse cara pensa que é? Pô, nós estamos aqui direto, agora esse cara chega e se acha o bambambam? Agora esse tal de Neemias, que vivia na mordomia do palácio do rei, se acha o bonzão de vir restaurar os muros, e começa as pressões sobre a vida de Neemias. Mas Neemias foi tomado por uma visão do céu, e quem é tomado pela visão de Deus, suporta as pressões. Eu fui tomado pela visão de Deus quanto ao meu casamento, então eu suporto as pressões do meu casamento. Não há na minha casa a opção divórcio, desistência, fuga. Ah, mas é muita pressão dentro da minha casa. Eu sabia que eu ia sofrer pressões dentro da minha casa, porque eu me decidi casar. Eu não caí dentro de um casamento, eu entrei no casamento. Não caí lá, não dormi solteiro, acordei casado. Eu decidi escolher uma mulher. Isso, olha que tremendo, como que Deus tem propósito. Quando eu conheci, hoje uma palavra que me persegue, todos sabem disso, é uma palavra, qual palavra que eu sempre falo? Flechas. E você acredita que esses dias nós estávamos lembrando que o dia que eu conheci a minha esposa, ela estava com uma calça jeans com uma flecha? Sabia disso? É Deus já mostrando. Esses dias nós estávamos lembrando que eu chamava ela a menina da seta. Eu não sabia o nome dela, eu só lembrava que ela usava uma calça com uma seta aqui. Falava a menina da seta. E esse dia a gente conversando, eu falei: olha que tremendo. Vai fazer 21 anos semana que vem que nós estamos casados. Já poderíamos fazer bodas de prata, porque já são 26 anos juntos. Há 26 anos atrás eu conheci uma menina que tinha uma flecha. E nós estávamos comentando sobre isso. Então o meu casamento não aconteceu por obra do acaso, eu decidi entrar nele. E se eu decidi entrar nele, eu vou ser macho para sustentar ele até o fim. Ah, mas é muita pressão. Mas Jesus falou: você vai ter pressões. Ah, mas é muitas dificuldades. Jesus avisou. Mas aí ele fala o quê? Tenha o quê? Olha para a pessoa próxima de você: tenha bom ânimo, meu irmão. E ter bom ânimo
Ter bom ânimo não é acordar, dar um pulo e falar bom dia, dia. Isso não é bom ânimo. Bom ânimo não é chegar na igreja, ô irmão, a paz, aleluia, a paz. Isso não é bom ânimo. O bom ânimo que Jesus está falando não é esse. O bom ânimo que nós temos quando vamos comprar um carro, quando vamos comprar uma casa, quando a gente vai comprar alguma coisa, aquele ânimo, né, que a gente tem, que vai na loja até debaixo de tempestade, né? Se o marido falar para a esposa, vai na loja lá comprar o presente que você quer, pode estar caindo temporal. Ela chama barco, vai de helicóptero, mas ela chega no lugar. Esse é um bom ânimo. Mas não é esse que Jesus está dizendo. O bom ânimo que ele está dizendo é: não desista. Neemias sofreu aflições e não desistiu porque ele foi tomado pela visão. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, no capítulo 1. Josué, no capítulo 1. Olha que tremendo, né? Hoje estou pregando com uma Bíblia que estava lá na arca com Noé. Noé, quando saiu da arca, ele... Olha a Bíblia essa aqui. Olha isso aqui, irmãos. Isso. Olha, isso é uma Bíblia... Isso, tem uma Bíblia que chama anotada. Que nada, a Bíblia anotada é essa aqui. Meu esposo comprou quando se converteu, faz 20 anos. E ela cisma andar com essa Bíblia. Olha isso aqui, está tudo despedaçada. Mas é bom, né? Bíblia despedaçada é sinal que está sendo usada, né? Mas é só a graça. Cada página que você vira é uma folha que sai na mão. Se achar os livros aqui é até difícil, está grudado pelo bolor. Josué capítulo... Ela fica brava de eu falar da Bíblia dela. Fala, Menezes, eu vou comprar uma Bíblia para você. Você passa todas as anotações de uma Bíblia para outra. E ela não quer, ela fala, não, essa é minha Bíblia. Não, fui eu que dei há 20 anos atrás. Josué capítulo 1, olha o que Deus diz a Josué. E sucedeu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te resistirá ou ninguém te susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Para aí, olha o que Deus fala para Josué. Agora você vai ser o líder do povo que Moisés cuidou. Você já viu aquela história que se fosse eu faria diferente? Quem já pensou assim? Ah, se fosse eu faria diferente. Ah, se fosse eu faria melhor. Ah, se fosse eu. Talvez Josué tenha pensado isso, só que chegou o dia do se fosse eu. Aí Deus olha para Josué e fala: então, você não caminhou com Moisés? Caminhou, Moisés morreu. Agora é você que vai fazer este povo herdar a terra que prometi. E aí então começou as pressões sobre Josué. Porque Deus começa a liberar umas palavras. É você que vai conduzir o povo à terra prometida. É você que vai conduzir o povo a Canaã. É você que vai conduzir o povo a tudo aquilo que eu prometi. Ou seja, você vai ser o condutor para que a promessa se cumpra na vida daqueles que eu liberei uma promessa. Deus fala para ele assim, Deus fala para ele assim, olha, todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vou te dar. Ninguém vai te resistir. Eu serei contigo todos os dias. Aí Deus fala para ele aí no versículo 6. Esforça e tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que prometi. Esforça e tenha o quê? Bom. Era para Josué falar assim, ó. Galera, vamos comigo. Uhul. Era esse ânimo que Deus estava falando? Não. Deus estava falando para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. Ou seja, eu preciso me esforçar. E o ter um bom ânimo significa eu não desistir em meio às lutas.
E aí ele vai animar Josué, e vai animar Josué mais, e vai animar Josué mais. Ele vai dizer para Josué: esforça, tenha bom ânimo, esforça, ele diz isso para Josué 3, 4 vezes. Esforça, tenha bom ânimo. Ou seja, há um povo que depende de você, Josué. Há um povo que vai caminhar com você agora. Você está entrando num novo tempo, e esse novo tempo trará consigo novas pressões que você não tinha. Antes o chicote estralava no lombo, agora é no seu. Antes eu cobrava de Moisés, agora eu vou cobrar de você. Mas se esforça, porque você vai conseguir. Não fuja das pressões, encare as pressões, porque você vai conseguir. Não desista diante das dificuldades, porque você vai vencer. Busque se adequar às pressões, no sentido que eu preciso entender as pressões que estão vindo sobre a minha vida, e eu preciso buscar em Cristo me adequar a elas, não fugir delas. Eu preciso buscar em Deus e entender o porquê dessas pressões. Tem pressões que vêm de Deus. Deuteronômio 8:2 fala: eu vos levei por um caminho de deserto, para saber o que estava no coração de vocês. Ou seja, as pressões do deserto foi para manifestar o coração de Israel. Às vezes Deus permite que a gente passe lutas ou pressões para provar o nosso coração. Porque estar na igreja no dia da bênção é bom, agora no dia da luta é difícil, quando na verdade deveria ser fácil. Tem gente que fala: pastor, não fui na igreja porque estava doente. Fala: irmão, então na igreja é o lugar do doente, não é na cama, pô. Ai, que eu estava tão mal. Ué, o lugar da igreja é de gente mal. Não é no momento que eu estou bem. No momento que eu estou bem eu vou para a praia. Sim ou não? No momento que eu estou bem eu vou para a Disney. Ainda vai chegar esse momento que eu vou estar bem assim, né? Mas não chegou. Mas no momento que eu estou bem eu vou passear. Agora o momento que eu estou mal eu vou para a igreja. Eu vou aos pés do Senhor, eu vou buscar nele consolo, eu vou buscar nele refúgio, eu vou buscar nele força. Então ele diz: não fuja das pressões, porque as pressões, agora de onde está vindo as pressões? Agora tem pressões que são causadas por nós mesmos. Ah, pastor, estou passando uma luta financeira. Comprei um carro aí que eu não estou conseguindo pagar as parcelas. Foi o diabo que foi lá e comprou o carro? Foi o diabo que lá e comprou mais do que devia? Foi o diabo que foi lá e afrontou, que nem uma vez, né? Ah, pastor, estou passando por uma luta, a polícia está atrás de mim porque eu roubei. As pressões são causadas por nós mesmos. Diga para você mesmo: vigia, irmão. Eu tenho que dizer isso para mim todos os dias: vigia. Porque tem pressões que eu estou vivendo que são causadas por mim mesmo e eu estou colocando a culpa no diabo. Tem pressões que são causadas por mim mesmo e eu estou colocando a culpa na minha família. Tem pressões que são causadas por mim mesmo e eu estou colocando a culpa no mundo. Mas fui eu que causei essas pressões. Agora tem pressões que são causadas pelo diabo. O diabo não vai te deixar em paz. Não acho que, pastor, o diabo deu uma trégua. Graças a Deus, irmão. O diabo não dá trégua, o diabo não dorme nem descansa. O diabo ele fica acordado 24 horas por dia, 7 dias por semana. E ainda faz hora extra se puder fazer. Se o dia tiver 24 horas e meia, ele fica acordado 24 horas e meia. Porque o propósito dele não é me matar e nem te matar. O propósito dele é fazer nós sairmos da presença de Deus. Ah, pastor, sofreu um acidente. Ah, pastor, aconteceu. O diabo está querendo me matar. O diabo quer me matar. O diabo não quer te matar, porque ele sabe que se você morrer, você vai para a glória. Ele é burro, mas nem tanto. Ele sabe que você morrer hoje, você vai para onde? Quem é salvo? Meus irmãos, você é salvo? Sim ou não? Então se o diabo te matar hoje, vai perder. Tem que estar meio salvo, né? Nós vamos sendo salvos todo dia. Ah, pastor, sou salvo. Não, nós estamos sendo salvos todo dia, né? Mas aí Deus anima Josué e fala: Josué, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. E eu já estou encerrando, mas eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 4.
Provérbios, vai abrindo aí Eclesiastes capítulo 4, Provérbios 24, 10 diz assim: se te mostrares fraco, presta atenção nisso, se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque tua força é pequena. Olha o que Salomão diz: se te mostrares fraco no dia que está sendo pressionado, que força é essa que você diz ter? Se te mostra abatido no dia da pressão, que força é essa que você fala que tem? Se te mostras abatido no dia da angústia, que força é essa que você diz que pode tudo nele que te fortalece? Que força é? Salomão está dizendo: eu não consigo entender uma pessoa que diz, abatido no meio das pressões, mas diz que pode tudo nele que fortalece. Salomão diz: eu não estou conseguindo entender isso. Porque se te mostras fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Em Eclesiastes 4:9 diz assim, acharam aí? Melhor é serem o quê? Melhor serem? A gente usa isso muito para casamento, né? Melhor serem dois do que um. Mas nem sempre isso é para casamento. Porque tem hora que só um homem vai conseguir me animar e me fortalecer. Tem hora que uma mulher, só outra mulher vai conseguir animá-la e fortalecê-la. Por isso que é melhor nós começarmos a dividir as nossas cargas com pessoas que nós entendemos que têm responsabilidade ou capacidade de colocar o ombro debaixo da carga. Agora, cuidado com quem você divide as suas cargas, porque se você divide as suas cargas com uma pessoa fraca, se você divide a sua carga com uma pessoa que não tem estrutura para suportar o peso da sua carga, ela vai te abandonar no meio do caminho. Quem já fez mudança? Ir para o quarto andar carregando geladeira? Olha os irmãos aí que ajudaram lá, né? Mas você vai carregar a geladeira com o irmão. Lá os irmãos, quando eu mudei do quarto andar, né? Vai descer a geladeira. Do quarto andar, descer a geladeira na mão. Aí você vai dividir sua carga com um fraco. Aí você pega já o lado do motor que é mais pesado. Aí o irmão fica toda hora: não, para um pouquinho que eu preciso ajeitar a mão. Irmão, cada parada aumenta 50 quilos. Ou a gente desce numa pegada só os 4 andares, fica: não, vamos parando de andar em andar. Aí você para no andar, descansa o braço. A hora que você vai pegar, parece que tem um anjo de 50 quilos que sentou em cima da geladeira. Ficou mais 50 quilos. Cada paradinha, ou seja, se eu divido a carga com uma pessoa que não tem condições de dividir a carga comigo, eu vou acabar sofrendo mais do que se eu tivesse levado sozinho. Então cuidado com quem na hora da pressão você divide a sua carga. Cuidado com quem na hora das pressões você expõe o seu coração. Cuidado para quem na hora das dificuldades você empenha a sua confiança. Talvez a pessoa não tenha suporte para aguentar o peso que está sobre você. Porque Deus vai dizer: não há tentação que veio sobre você, senão humana. Mas fiel é Deus que vai dar o escape. Ou seja, Deus sabe da sua estrutura. Deus sabe o peso que você aguenta. E o peso que você aguenta, talvez outra pessoa não aguenta. E por isso nós vemos pessoas frustradas porque estão abrindo seus corações com pessoas que não têm estrutura. Ai, mas eu precisava desabafar, desabafou com a pessoa errada. Desabafou com uma pessoa que não tem estrutura para suportar o peso da pressão que você está carregando. Aí você divide a sua carga com uma pessoa que não tem estrutura, depois tem que ajudar ela porque ela ficou pior do que você. Então é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, diz. É melhor serem dois, mas dois que... Uma vez, já contei isso aqui, mas uma vez nós fomos fazer uma entrada profética num culto. Aí tiveram uma visão que os pastores tinham que carregar a arca no ombro, pastor Herbert. Foi terrível. Porque a gente vai envelhecendo, vai encolhendo, né? Eu tinha 1,85 m, agora eu tenho 1,83 m. Mas aí os demais que iam carregar a arca comigo tinham 1,75 m. Aí eu coloquei a arca é aquela arca da aliança, sabe, né, da Bíblia.
E aí, só que ela era do tamanho dessa mesa, talvez um pouco maior. E aí vamos entrar na igreja no corredor. Então tinha que dar 6 passos. E a igreja glorificava. Era tipo um teatro, uma apresentação profética. Agora imagina eu com 1,85 m, com outros 3 de 1,75 m. Seria cômico se eu ficasse ereto, porque a arca ia ficar torta. Eu tive que andar todo o percurso assim, ó. Tive que abaixar 10 centímetros. Chegou no final, minhas pernas estavam queimando, porque a cada 6 passos tinha que cantar um louvor. 6 passos, um louvor. E eu lá assim, ó. 6 passos, um louvor. E eu ficava lá esperando cantar o louvor. Eu já estava assim, Senhor, tem misericórdia. Começava a dar cãibra na minha perna. E eu, Senhor, tem misericórdia. Porque às vezes nós queremos dividir a carga com pessoas que não têm a mesma estatura do que nós. E aí nós sofremos o peso da carga dobrada. A pressão que é para você suportar, talvez a sua família não vai suportar. Talvez eles te darão suporte, mas não suportarão. Tem coisas que eu não posso contar para minha esposa, porque talvez ela não suportará. Tem coisas que como homem eu tenho que carregar o peso, e não, entenda bem, não estou dizendo sozinho, mas tem coisas que eu preciso de repente chamar o marido e conversar com o marido, falar, marido, me ajuda a orar, porque se eu contar isso para minha esposa, ela não vai aguentar. Está me entendendo? Tem coisas que eu não vou contar para a Rebeca, até porque ela não entende. Mas vamos supor que a Rebeca tivesse 10, 11 anos já. Não adianta chegar para a Rebeca e falar, senta aí Rebeca, você já tem 10 anos, vamos conversar. Ó, nós estamos com as contas atrasadas, tem dinheiro, vai adiantar alguma coisa? Ela vai falar o que? Ah papai, vou vender bala no semáforo para te ajudar. Eu vou pôr um peso sobre o ombro dela que não cabe a ela. E eu vou desestruturar a minha casa, vou desestruturar a minha família. Então eu preciso entender com quem eu divido as cargas, mas é melhor serem 2 do que 1. Abra sua Bíblia e vamos encerrar com esse texto de Tiago 1. É legal, o povo gosta quando fala vamos encerrar, né? Nós já estamos encerrando. Mas Tiago capítulo 1 ele fala um negócio muito interessante a respeito do suportar as pressões. Uma coisa que a gente fala, tá bom. Quem aqui passa por luta dando glória a Deus? Assim, aleluia, eu não tenho nada para comer, aleluia. Sabia, Deus, que esse dia ia chegar. Eu sempre tive vontade de passar luta. Os irmãos sempre falam que passa luta financeira, eu nunca passei. Deus, que alegria. Tem R$1 no banco, estou duro para chorar, aleluia. Alguém faz isso? Não. Ninguém é bobo, né? Mas aí Tiago ele vai dizer assim, Tiago capítulo 1 versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por provações. Fala para a pessoa do teu lado, põe um sorriso no rosto, meu irmão. Eu não preciso saber que você está passando por luta. Tem pessoa que quando está passando por luta parece estar no velório, né? Tudo bem? Mal. Está acontecendo? Comendo ovo uma semana, sabe, luta. Ele fala, tende por grande gozo, tende por grande alegria passar por provações. É lógico que a gente não tem alegria no sentido de se alegrar com a provação, mas a alegria que ele está dizendo, olha o que ele fala, o passardes por várias, Tiago ele é bem amigo, né? Por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o quê? Perfeito. Diga assim comigo, a pressão me leva a um estado de perfeição, um pouco mais animado. A pressão me leva a um estado de perfeição.
Aleluia. Você está sendo pressionado, vai dando glória a Deus. Fala: Deus, muito obrigado, porque o Senhor está me forjando. Senhor, muito obrigado, porque se hoje eu estou passando por essa prova, é porque amanhã a bênção vai ser muito grande. Senhor, obrigado. É isso que Tiago está falando. Se você conhece o Deus que você serve, você sabe que nenhuma provação é inútil. Toda aprovação produz em nós peso de glória, para nos transformar numa pessoa muito melhor amanhã. Então toda prova que você está passando hoje, pode ter certeza que é o forjar de Deus, para te tornar uma pessoa melhor amanhã. E amanhã Deus vai usar a tua vida para ministrar a vida de outras pessoas. Você já ouviu alguém vir reclamar de alguma coisa que você já passou e você pensa por dentro, né? Lógico que você não fala: nossa, que bobeira. Tão simples resolver, não é simples, né? Fala: a pessoa está chorando por isso, mas que bobeira. Mas por quê? Porque você já passou. Quando você passou não era bobeira. Mas depois que você passou, você fala: passei isso, tirei de letra. Por quê? Agora Deus vai te usar para colocar o ombro debaixo da carga de outras pessoas e suportá-las em amor. Uma pessoa que tem câncer chega para minha esposa hoje e fala: eu estou com câncer. Ela vai falar assim: olha, eu sei que é difícil, mas eu já passei por isso. É a mesma coisa, a gente vai no velório de quem perdeu o pai, ou de quem perdeu a mãe. Eu tenho a minha mãe viva, graças a Deus, e muito bem viva, está viajando lá em Caldas Novas, passeando. Mas eu chego no velório de quem perdeu a mãe. Aí eu chego com aquela, que a gente faz assim, né? A gente está todo risonho no carro e a gente entra no velório, como que a gente faz? Eu sei o que você está passando. Aí a pessoa, bem camarada, ela fala: obrigado. Mas se ela for estúpida, ela vai falar o quê? Sabe nada, sua mãe está viva, quem morreu foi a minha. Como você sabe o que eu estou passando? Então às vezes nós olhamos para as pessoas e dizemos: eu sei o que você está passando. A pessoa: sabe nada, você nunca passou por isso, como você sabe? Agora, se você tem a sua mãe já morreu, e você chega no velório e fala: eu sei o que você está passando, você é gabaritado para dizer isso. Sim ou não? Eu já passei pelo que você passou, e eu achei que não ia suportar, mas eu suportei. E hoje eu estou aqui para dizer para você que o amanhã vai ser muito melhor do que o hoje. Aleluia. Então, para uma pessoa que tem câncer, chega para minha esposa e fala assim: olha, ela vai falar o quê? Eu sei qual é o processo. O pastor Herbert vai falar: eu sei qual é o processo, mas pode ter certeza que há cura, e amanhã você vai estar muito melhor do que hoje. Uma pessoa que tem síndrome do pânico, ela chega para mim e fala: estou com síndrome do pânico. Eu falo: eu sei o que você está passando, porque eu tive síndrome do pânico. Mas amanhã você vai estar muito melhor do que hoje, porque isso não é eterno, é momentâneo. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se coloque em pé para nós orarmos. Olha o que Tiago fala: em nada deficientes. Amém? Aleluia. Que você possa dizer isso ao Senhor nesta manhã: Senhor, obrigado pelas pressões. Obrigado pelas provações, porque eu sei que elas estão forjando o meu caráter. Eu sei que elas estão me pressionando para que o Cristo que habita em mim se manifeste. O azeite só sai de uma azeitona que é pressionada. Jesus, quando ele estava no Getsemane, Getsemane é o lugar aonde ele foi pressionado. No Getsemane, tanto que Jesus foi pressionado que nós nascemos. E eu não quero, entenda bem, eu não quero desprezar as pressões que você passa, porque eu passo igual ou pior todo dia, ou menor. Eu não sei quais são as pressões que você passa, mas todos os dias também eu sou pressionado, talvez em áreas diferentes das suas. Mas todo dia eu sei que há uma cobrança sobre os meus ombros, há um peso de responsabilidade. Mas todos os dias eu acordo e eu digo: Deus, me ajude a suportar as pressões desse dia. Das mais simples às mais complexas.
Hoje o calor nos pressiona. Ontem foi o inverno. No inverno nós estávamos falando, não vejo a hora de chegar o verão. Aí chega o verão, não vejo, ai como era bom o inverno. A natureza nos pressiona. As pessoas nos pressionam. Desde que nós nascemos, nós somos pressionados. Esses dias a Rebeca, ela falou, tem aula hoje? Falei, tem aula. Ah, tá louco, todo dia tem aula? Todo dia tem aula? Eu falei, filha, com 4 anos está sendo pressionada para ser forjada numa mulher. Então desde que a gente nasce, o bebezinho já nasce pressionado. A gente vai orar para o bebezinho, quando nasce já fala, né? Esse será uma profeta para as nações. Pronto, já colocamos um peso. Já começa a ser pressionado, tem que ser uma mulher de Deus, tem que ser um homem de Deus. Então curva a tua cabeça agora, apresente tua vida ao Senhor. Se você tem sofrido pressões nesse dia, eu quero profetizar em nome de Jesus, bom ânimo. Está difícil caminhar, se rasteja. Está difícil rastejar, seja empurrado, mas não pare. É isso que Jesus falou, no mundo você vai ser pressionado, mas não desista, não abra mão daquilo que eu tenho para você, não abra mão da sua vida, não abra mão da sua família, não abra mão dos seus sonhos. As pressões elas não podem, as pressões não vão apagar o brilho da minha glória na sua vida, diz o Senhor. Tende por grande alegria esse momento, sabendo que ele vai passar, e quando ele passar, ele vai forjar você num homem, numa mulher perfeito, de caráter luto, de caráter firme. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, todos os dias somos pressionados. Pai, em nome de Jesus, todos os dias sentimos o peso da responsabilidade. Todos os dias, Senhor, ó Pai, a vida nos cobra, a família nos cobra, o patrão cobra, a sociedade cobra, nós nos cobramos. Quantas pressões vêm sobre nós todos os dias, mas que nós tenhamos bom ânimo, que nós tenhamos um ânimo firme, que nós tenhamos um ânimo, Senhor ó Pai, que nos impulsiona a cumprir o que o Senhor determinou a nosso respeito. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero declarar e profetizar isso. Oh, recalamandoro balabasuri andoro balab